Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A história da humanidade tem sido marcada por guerras, conflitos, crueldades e sofrimentos. A brutalidade persiste como um resquício de momentos anteriores em que o homem precisava sobreviver num meio natural difícil. Com a inteligência, amplificou sua força e conseguiu então dominar a paisagem e se impor. No entanto, numa análise mais profunda, percebemos que uma capacidade anterior, mais básica e mais relevante, é que garantiu à nossa espécie a sua sobrevivência. A ternura que os filhotes humanos inspiram em seus pais. Quem em condições normais consegue resistir ao apelo da doçura, da fragilidade de um bebê? Eis nossa mais importante característica, a capacidade de sermos afetados pela ternura e responder a ela com amor e bondade. Não fosse assim, os bebês simplesmente morreriam e a humanidade não teria chegado até aqui. Espíritos mais desenvolvidos, como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, deixaram-se inundar de ternura, de bondade, oferecendo-a não apenas aos seus mais próximos, mas a todos os que precisassem do seu calor humano. Ela dizia: nossas portas nunca estarão fechadas por serem as últimas com que alguém pode contar. É inegável que a experiência humana guarda sentidos profundos e que Deus nos colocou aqui para realizarmos parte do avanço na direção do conhecimento do universo. É inegável também que neste processo, enquanto não damos o passo seguinte, ficamos expostos às intempéries do mundo, às convulsões sociais, aos desafios da existência num planeta ainda jovem, e sofremos, embora a Terra seja uma mãe bela e generosa. No entanto, sofreremos cada vez menos na medida em que a bondade tome cada vez mais conta da nossa alma. Teremos então mais Teresas e menos guerreiros, menos dor e mais alívio. Quando nos colocou neste mundo, o Criador não nos deixou sem proteção. A nossa proteção não vem da força nem da inteligência, vem da bondade de uns para com os outros. O programa Espírito e Vida de hoje aborda uma questão de importância fundamental para as famílias e a sociedade de um modo geral. O mundo mudou. As mulheres foram convocadas a assumir novas responsabilidades no campo da atuação profissional e familiar. Se por um lado tornou-se mais distante a imagem da mulher rainha do lar, por outro, o trabalho distanciou-a da casa e dos filhos, que passam o dia nos colégios e em cursos de idiomas ou junto ao computador. Como conciliar todas essas tarefas sem perder a ternura? O tema do nosso programa de hoje é a mãe moderna, amor e responsabilidades. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a professora Sandra Borba. Sandra Borba é mãe também, evidentemente, avó, aliás, palestrante, escritora, educadora, evangelizadora e vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Sandra, como vai? Muito bem, gostei dos títulos, mãe e avó. Títulos cumulativos, não é? É verdade. Sandra, a maternidade é uma missão? A maternidade e a paternidade. Nós lembramos, nesse sentido, como o Livro dos Espíritos se antecipa, né, na história da própria compreensão acerca do papel da figura paterna. Quando Kardec trata da temática da família, e em O Livro dos Espíritos nós vamos encontrar o Espírito de Verdade nos dizendo que maternidade e paternidade são missões, são tarefas. Entendemos, obviamente, que a mãe ela tem um acréscimo nessa tarefa, até mesmo pela própria condição, né, de ser aquela que carrega no ventre o filho,
por ser aquela que se demora mais, que estabelece, vamos dizer assim, o primeiro grande contato da criança com o mundo através exatamente da figura materna e por ser fundamental na constituição da personalidade. Agora, no mundo de hoje, entendemos que não é só a mãe, né? A figura do pai é sempre uma figura extremamente importante e podemos dizer até que no processo evolutivo, né, de ambos, acredito pessoalmente que a figura do pai cresceu mais sob o ponto de vista de novas responsabilidades, de novas compreensões sobre a sua importância na formação do caráter, na constituição da personalidade da prole, não apenas como era vista antigamente a sua figura, a figura daquele que era o que fazia, vamos dizer assim, dava o sustento da família, e era a encarnação da autoridade, sob o ponto de vista de que é ele que dizia sim ou não nas coisas, né? Então, acreditamos que hoje também a paternidade, ela se transforma, ela se transmuda. Aquela questão do carinho, da ternura, não é mais uma exclusividade feminina, né? Então, a maternidade, sem dúvida, mudou muito. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer do programa, mas gostaríamos de lembrar, maternidade e paternidade, ambas são tarefas importantíssimas na condução da nova geração. Sandra, o mundo mudou bastante, evidentemente. Ser mãe hoje, o pai também, é mais simples ou mais complicado do que na nossa geração, por exemplo? Eu vou lhe dar uma resposta surpreendente, não sei. Porque depende muito da ótica ou do ponto de vista. Então, se nós tivermos assim, a preocupação com aspectos de como cuidar melhor dos filhos, sob o ponto de vista da sua saúde física, como orientar melhor os filhos no campo do desenvolvimento cognitivo. Então, hoje nós temos um aparato, né? Nós temos, vamos dizer assim, uma literatura, ao mesmo tempo, muito grande. Basta dizer que nos anos 90 do século passado, um livro que em português seria Grandes Expectativas, da autoria da maior autoridade em desenvolvimento moral dos Estados Unidos, Dr. William Damon, foi considerado exatamente o best-seller da família. Então, hoje nós temos, vamos dizer assim, um aporte e um suporte muito grande no sentido de esclarecimentos. Agora, se facilitou tudo, acredito que não. O que dificulta principalmente, na nossa visão, é a diminuição sensível do contato, né? Então, no mundo de hoje, há famílias que se encontram brevemente, né? Há pais e mães que têm o prazer de dizer que seus filhos acordam às 6 da manhã, vão para as escolas às 7 da manhã, ficam em horário integral, retornam às 7 da noite, mortos de sono, adormecem por volta das 8 da noite. Então, hoje nós temos, de alguma forma, algumas pessoas que são, né, pais e mães de fim de semana, se conseguirem ser pais e mães no fim de semana. Não estamos aqui acreditando ou dizendo que a mãe e o pai deveriam estar o tempo todo presentes, né, junto dos filhos. O que vale, se sabe, não é tanto a quantidade de horas, mas é a qualidade da relação. Nem estamos também fazendo aqui uma acusação de que a escola não poderia, vamos dizer assim, receber a criança em tempo integral. Longe de mim, inclusive porque sou educadora. Agora, a grande questão é saber como é que isso repercute na formação da personalidade. Ou seja, a ausência dos pais, a qualidade da relação comprometida. Então, nós temos pelo menos dois grandes, vamos dizer assim, modelos de educação, que são os modelos repressivos, que nós, inclusive, tivemos a oportunidade de vivenciar. O não. O não, né? E quando a gente perguntava por quê, aí dizia assim, porque eu não quero. Então, era muito o que o pai queria, o que a mãe queria, assim por diante. E uma coisa que o outro lado é o chamado modelo permissivo, ou seja, é um modelo em que se pode tudo e se procura recompensar a criança com coisas materiais, ou seja, com presentes, com isso, com aquilo. Então, nós nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Deixa eu emendar com outra pergunta. Como a mãe moderna fazer para suprir essa ausência do lar, esse distanciamento? Olha, nós entendemos que é preciso resguardar
tempo. Ninguém cria elos, ninguém tem afetividade, né? Ninguém estabelece essa relação de dependência afetiva, de formação, de carinho, de acompanhamento, sem um tempo. Então, acreditamos que mesmo trabalhando fora, obviamente, pai e mãe, por isso que nós dizíamos na abertura do nosso programa da importância do pai. Então, se a mãe ela hoje está com mais dificuldade, o pai tem que entrar nesse sentido. O que não pode ocorrer é o que lastimavelmente alguns estudiosos hoje chamam de falta de genealogia na geração nova. O que é isso? Exatamente, desprega a criança, né? Desprega o adolescente, desprega o jovem, e aí, de repente, quem vai estar responsável pela formação, pelo desenvolvimento da personalidade, pelo desabafar, enfim, por essa construção, é a escola, que nem sempre se prepara para isso, né? É qualquer outra instituição que, de repente, ele lá estará fazendo, ou Kung Fu, ou idiomas, ou isso ou aquilo. É a instituição religiosa que tem um horário muito pequeno, muito reduzido, embora possa ser impactante, né? E aí a criança, o adolescente principalmente, e o jovem hoje estão à mercê de quem? À mercê de uma mídia, com todo respeito, já que estamos aqui no veículo midiático, né? Mas nem sempre é uma mídia que está preocupada, né? Então, de repente, ele está aí, né, nas redes sociais, né? Então, é preciso saber qual é a qualidade também de quê? Da informação que chega à criança, ao adolescente, ao jovem, o exemplo que ele vê, quais são as repercussões que isso tem. Então, os estudiosos apontam hoje, em especial da sociologia, da psicologia social, né, que há essa espécie de orfandade de pais vivos. Então, é preocupante a ausência, em especial, de pai e mãe, né, do contato, de horas de convívio, enfim, desse aconchego que deverá estar presente sempre. É como se fosse um desenraizamento. A gente está conversando aqui com Sandra Borba sobre a mãe moderna e a gente vai dar uma paradinha, volta já, nos aguarde. Estamos aqui com a professora Sandra Borba, conversando sobre a mulher moderna, amor e responsabilidades. Sandra, como o Espiritismo vê a crescente opção dos casais por não ter filhos ou tê-los poucos, em função dos custos, em função das responsabilidades, em função da falta de tempo? Como é que fica o problema também das reencarnações? Entendemos, com a própria doutrina espírita, que há algo chamado livre-arbítrio. Então, aquela velha ideia de que as pessoas se consorciam para procriar, isso também é lá de trás, né? Aquela visão, a velha visão de que é apenas para procriar. Não é isso, não. Então, as pessoas se elegem, né? Os companheiros, né, se elegem em função de outras, vamos dizer assim, ideias, outras satisfações, outras buscas, que não exatamente apenas a procriação. É uma opção, né? O que nós apenas esperamos é que aqueles que fazem esta opção não tenham feito acordos no plano espiritual, à medida em que a nossa compreensão é que a família ela tem a sua raiz no próprio plano espiritual, onde muitas vezes aqueles que estarão se consociando na Terra se comprometem em trazer na condição de filhos aqueles que são afetos e até mesmo desafetos do pretérito, né? E em relação à própria questão da limitação de filhos, é uma necessidade moderna, nós temos que entender. Eu fui certa feita à cidade de Goianinha, quando coordenava o projeto de alfabetização, e decidi fazer exatamente um período vinculado à mulher, essa coisa toda, mês de março, e eu decidi fazer uma enquete, né? Quantos filhos? E comecei, quem tem 4? E aí, né, eu fui aumentando. E aí eu fui me surpreendendo, porque eu fiz quem tem 10, 12, 15, e tinha uma senhora rindo para se acabar. Aí eu disse 20, e ela continuou a rir. Aí eu disse 24, ela disse 25. Tinha tido os 25 filhos, né? Eu até brinquei dizendo, então metade da população de Goianinha, as genitoras estão aqui nesta sala. Então não é mais, não tem mais, né? Não existe mais esse espaço, como você coloca, o mundo mudou, as demandas mudaram. Então o que é que ocorre? Com essa mudança, existe algo chamado planejamento familiar. Então, é alguma coisa necessária, alguma coisa importante. Agora, o grande problema não é, entendemos, Nilo, não é essa preocupação de poucos filhos, né? De poder dar uma maior atenção, de ter cuidado, né? O grande problema
é exatamente o uso, né, de todos os procedimentos que seriam procedimentos ou abortivos, né, ou de inibição completa da função procriadora, né. Então, acreditamos com o Espírito Joana de Ângeles numa matéria excelente sobre o assunto, né, que está no livro Após a Tempestade, fica o quê? O bom senso. O bom senso, a postura equilibrada, em especial da mãe, que ela intui. A mãe, ela se preserva, vamos dizer assim, o seu sexto sentido feminino, ela até sente, até percebe. Então, nós conhecemos as mais variadas formas, aí, muitas mães diferentes, mães que tiveram poucos filhos, vamos dizer assim, biologicamente falando, mães que acolheram filhos, mães que tinham a intuição certa de que, olha, para mim são 3, são 4 filhos. Então, há muita relatividade nessas questões. Agora, a nossa preocupação deve ser sempre o quê? A responsabilidade, né, ao lado dessa amorosidade, desse carinho e desse cuidado. Sandra, outra questão bem atual, é a mãe solteira. Ou a mãe solteira ou a mãe separada que fica com os filhos. E ela se torna pai e mãe. Né? Não é meio assustador para essa mulher moderna que trouxe assim a liberdade, né, de trabalhar, a liberdade sexual, e etc. Mas não é assustador enfrentar tudo isso, ser pai e mãe, enfrentar o trabalho, enfrentar a competição e ainda ter essa carga adicional, não é, de dirigir uma família sozinha? Mas isso tem a ver bastante com os processos ditos modernos, né? Então, a Revolução Feminista dos anos 70, sem dúvida nenhuma, projetou a mulher em novas condições. Hoje, no mundo do estudo e no mundo do trabalho, né, a mulher, ela, quando não está aqui na banda ocidental, né, quando ela não está, vamos dizer assim, já ao lado do homem, ela está ou bem próxima ou já está passando, conforme as estatísticas. Agora, por outro lado, a gente tem uma problemática muito grave, que é a problemática da ausência, em especial, de um certo conjunto, vamos dizer assim, populacional, de acreditar que a liberdade sexual ela deve realmente ser vivida de forma plena. E aí se fala muito em informação, mas há muita desinformação. Hoje as pesquisas, em especial, junto, né, às maternidades, hospitais públicos, revelam que a nossa meninada, as nossas jovens aí estão, né, grávidas aos 15. O problema da gravidez na adolescência é um problema gravíssimo, pela desinformação. E um problema grande é a segunda gravidez, né? Pronto. A ideia, muitas vezes, é de que ela teve o primeiro e não terá o segundo. Engano também. Ela terá o primeiro, terá o segundo, terá o terceiro, né? E a mãe, ou seja, a avó ou a tia, muitas vezes é que vai assumir. Então, hoje, isso é um problema hoje considerado de grandes proporções, porque, no caso, a menina engravida aos 15, 14, 15, 16 anos, abandona a escola, né? Abandona uma formação profissional, muitas vezes, porque não tem como, tem que lidar com aquela situação. Muitas vezes é profundamente imatura, o que quer é colo, né? O que quer é mamãe, é papai, enfim. Então, isso merece uma reflexão muito grande e nos cabe, então, a nós que somos mães, né, que somos avós, como tias, conversarmos com nossas filhas, né, com as nossas sobrinhas, nossas netas, no sentido de quê? De mostrar, é isso mesmo que a gente está querendo da vida, né? A informação, hoje os meios que existem para aquelas pessoas que querem utilizar, querem fazer uso da sua liberdade sexual, mas o quê? Os processos que existem hoje, que são orientadores, que não são abortivos, enfim, a pessoa tem que se cuidar. E principalmente a ideia que nós acreditamos que seja importante, a partir de um material muito curioso que nós sempre tivemos a oportunidade de trabalhar com ele, né? De uma psicóloga francesa, inclusive católica, chamada Odila Levasseur, que é autora de uma obra chamada Felicidade de Amar, né, que ela chama o tríplice sim. É o sim do corpo, no sentido da própria atração sexual. O sim da cabeça, que é para pensar, é aquilo, é isso mesmo, e o sim do coração. Porque hoje as relações, principalmente afetivas e afetivo-sexuais, elas são relações muito imediatistas e muitas vezes o quê? O companheiro pula fora e a mulher, no popular, é quem precisa realmente, vamos dizer assim, vai desorganizar, entre aspas, a sua vida, reorganizar
realizar. E não esqueçamos com Emmanuel, o fato de nós não sabermos utilizar a liberdade sexual não nos exime dos compromissos com aqueles que estão no plano espiritual esperando o processo reencarnatório. Chegamos ao final do nosso segundo bloco. Voltaremos daqui a pouco com as perguntas dos nossos telespectadores, dirigidas a Sandra Borba, sobre a mãe moderna, responsabilidades e amor. Voltamos já. Agora vamos ao quadro Espírito e Vida Responde, com as perguntas dos nossos telespectadores dirigidas a Sandra Borba. Professora Sandra, a competição do mundo do trabalho não embrutece homens e mulheres? O que interessa, acredito, não é nem ser homem, nem ser mulher, nem ser jovem, nem ser velho. Né? O que interessa é uma conduta que a criatura passa a assumir mediante valores. E a mulher, a ela, compete, sem dúvida nenhuma, ser o traço, em especial, da intuição. É ser a criatura que, apesar de tudo, ela é vista dentro da sua própria historicidade como aquela criatura que deveria ter mais ternura, mais carinho, mais aconchego. Por isso a gente fica meio preocupado quando os homens dizem assim, olha, mulher quando é ruim é pior do que homem. É estranho a gente ouvir essas colocações. Então há uma espécie de perda, vamos dizer assim, daquilo que seria o substrato psíquico da mulher, quando ela de fato passa a ser apenas aquela que quer assumir um papel, que é o papel profissional. Então a mulher, ela não tem apenas um papel profissional, ela tem um papel profissional, ela tem o seu papel maternal, ela tem o seu papel de companheira, o seu papel de amiga, o seu papel de mãe, de vó e assim por diante. Então é necessário redescobrir esses sentidos, redescobrir essas possibilidades e sair-se de fato para algo que seria o continuar a ser mulher, tendo a sua ternura, tendo a garantia da sua feminilidade, da sua maneira sensível de ver a vida, dentro de um contexto de trabalho, de competência, que também a mulher pode realizar. E a mesma forma o homem, que já modifica também aquele traço da personalidade antiga, vista e defendida, do homem, aquele brutamontes, aquela criatura. Não é mais isso. Então, há uma mudança significativa em termos de papéis e nós teremos que desenvolver qualidades de um mais, vamos dizer assim, aparentemente da psique feminina, mas da psique masculina, numa nova, vamos dizer assim, não é um ser híbrido, tá? Mas é alguém que possa reunir qualidades femininas, qualidades mais masculinas, num ser humano que é melhor. Professora Sandra, esse modelo de mulher que sofre em silêncio, que se anula, não é um modelo de mulher ultrapassado? É um modelo que, primeiramente, que é questionado, né? Então, há uma ideia antiga e até mesmo alguns companheiros e algumas pessoas acham que a criatura deve aguentar tudo, né? Não é, data vênia, pessoas que pensam diferente, né? Não é a nossa posição. Aí nós expressamos mesmo uma posição nossa, sob o ponto de vista de que ninguém nasceu, ninguém reencarnou para ser violentado permanentemente, para ser agredido violentamente. Mas o que interessa saber é que a mulher ela não pode assumir essa ideia de que ela deverá sofrer sempre, estar sempre recebendo, vamos dizer assim, a pancada, a humilhação. Não. Agora, para nós, principalmente nós aqui no Nordeste, na nossa cultura, na nossa sociedade, nem sempre também aquela preocupação da formação, principalmente a formação moral, educação para a sexualidade, a educação do sentimento, a preocupação de que as nossas jovens elas possam se tornar pessoas independentes financeiramente, porque geralmente há uma subordinação da mulher por N fatores, pelo fator econômico, é um fator, pela dependência sexual mesmo, porque há mães, inclusive, ou há mulheres que chegam a permitir a violência daqueles
companheiros, com as próprias filhas, né? Ou com as próprias enteadas, no caso suas filhas, o que é alguma coisa que nos mostra e nos revela a degradação do ser humano. Há também aquelas que são emocionalmente doentes, porque consideram que amam demais, que tem aquele envolvimento por demais com a figura masculina. Então, acreditamos que a base de tudo ainda é a nossa compreensão de que nós nascemos para crescer, para progredir, para evoluir. Por que o homem pode tudo e a mulher enfrenta tantas dificuldades? Porque a sociedade é machista, obviamente, ainda. Recentemente, uma grande revista de circulação nacional sai com uma chamada muito forte. A mim, realmente estarreceu. 7 em cada 10 mulheres sofrem violência. Então, significa que há uma espécie de chamamento para que nós saiamos na defesa de uma segunda revolução feminista, que é exatamente a revolução que virá para reivindicar o respeito à dignidade humana, e não apenas a dignidade feminina. Então, o homem pode tudo porque, ao longo do tempo, o homem construiu o seu mundo. Mas isso também não existe nessa, vamos dizer assim, numa resposta absoluta. Não, há muitos homens que já há muito tempo já abandonaram essa visão. O que ocorre é que esta ideia de que o homem pode tudo é da cultura patriarcal no nosso país entranhado. Isso não existe em todo lugar, obviamente existe em grande parte, mas não existe em todo lugar. Então isso está ainda entranhado, inclusive algumas expressões, por exemplo, no homem não pega nada, na mulher pega tudo, e assim, né, a gente vai, mas não é verdadeiro. A mulher pode muito e o homem não pode tudo, porque não podemos esquecer, diante mesmo dos padrões culturais e históricos, mas cada um responderá por aquilo que fez e por aquilo que deixou de fazer. Consequentemente, nosso grande objetivo ainda continua sendo o da harmonia com valores, o da busca do bom senso e principalmente de uma vivência que seja de respeito e de dignidade. Sandra Borba, o programa Espírito e Vida agradece a sua presença mais uma vez. Eu agradeço o convite desta equipe de trabalho, agradeço a todos os telespectadores, pedimos desculpas se alguém discorda, mas acreditamos que é um espaço, o nosso programa também, de reflexão. E o nosso desejo é que as nossas amigas, as mulheres, elas se entendam realmente como seres criados por Deus e destinados à felicidade plena. E que nós, em especial, nos preocupemos muito com a educação das nossas meninas, que é um motivo para nós, em especial, como educadora, como evangelizadora, como mãe, como avó, uma grande preocupação que nós temos com a formação da personalidade das nossas meninas, porque, por incrível que pareça, Nilo, ainda vivemos num mundo extremamente machista. E os nossos meninos, os nossos jovens, ainda têm uma leitura muito machista da própria mulher, nos dias de hoje. É verdade. Nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem algumas que nós selecionamos para vocês. Adolescência e Vida, Conflitos Existenciais, do médium Divaldo Franco, psicografia do espírito Joana de Ângeles. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida, mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@simtv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua companhia na próxima semana. Muita paz para todos.